Direto da redação. O deputado Serginho Meneghelli, ele vai disputar uma vaga no Senado pelo PSD. Ele foi o deputado mais votado do Espírito Santo, deputado estadual, foi prefeito de Colatina e se tornou famoso no Brasil inteiro porque ele fazia os vídeos, colocava na rede social. Não sei se você lembra disso. Lembro, ajudando nas ruas. Ajudando nas ruas, em todo lugar ele estava presente ali. Exato. Então, com base nisso aí, nessa narrativa, nessa retórica, ele conseguiu. Ele foi o deputado estadual mais votado do Espírito Santo. E o Serginho Meneghelli queria ser candidato ao Senado na eleição passada, mas não conseguiu vaga para o Senado, só conseguiu para ser candidato a deputado estadual. E ele tinha dito o seguinte: se ele não conseguisse vaga agora para ser candidato a senador, não seria candidato a nada, ele queria ser candidato ao Senado. Ele está filiado ao Republicanos, então ele vai sair do Republicanos, porque ele conseguiu agora o partido para ser candidato ao Senado. Ele encontrou-se com o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, que foi ministro. E o Kassab juntamente estava ao lado do prefeito de Colatina, o Renzo Vasconcelos. Ele anunciou que o Serginho Meneghelli está se filiando ao PSD e é pré-candidato ao Senado. Vamos aí ao que diz o Kassab. Bota no início o vídeo aí, por favor. Que alegria estar recebendo aqui na minha casa em São Paulo o nosso presidente do PSD do Espírito Santo, o Renzo, prefeito de Colatina, junto com o Renzo recebendo aqui o Serginho Meneghelli, que dispensa apresentações por sua história de vida bonita, uma história de vida carregada de idealismo e que faz a diferença a sua presença na vida pública. É um exemplo para todos nós. E hoje, o PSD de norte a sul, leste a oeste do Brasil, festeja a filiação do Serginho Meneghelli no PSD do Espírito Santo. Vem para somar, vem para ajudar o Espírito Santo, vem para fazer a diferença no Congresso Nacional. Serginho Meneghelli já foi prefeito, um excelente prefeito, hoje é deputado estadual e vem para se apresentar junto ao Espírito Santo como pré-candidato a senador pelo Espírito Santo. Você, Serginho, vai ser um dos melhores senadores da história do Espírito Santo. Você, por sua vontade de acertar, por sua vontade de servir, por sua humildade, que é a sua principal marca, você tem uma colaboração imensa para dar. Seja no nosso PSD, com figuras como o Renzo, com figuras como o nosso Paulo Artung, que é um recordista de cargos públicos no Espírito Santo, e é recordista porque realmente é muito competente. Com esse jovem, o Renzo, que hoje é prefeito e um dia será governador, um dia será ministro, e com você. Você ouviu ali o que o... Vamos aqui pontuar aqui algumas coisas que o Kassab falou ali. Ele fala em Paulo Artung. Paulo Artung foi governador do Espírito Santo, era pré-candidato ao Senado. Então, ao lançar Serginho Meneghelli, ele dá uma sinalização ali que o Paulo Artung saiu de campo para dar a vaga para o Serginho Meneghelli, para atrair o Serginho Meneghelli. Ele fala em Renzo Vasconcelos, que possivelmente vai ser ministro. Então, numa composição do PSD aí com o governo aí, ele pode indicar o Renzo Vasconcelos para ser ministro. É o que o Kassab está dizendo ali, né? Uhum. E vai ser candidato a governador. Não agora, mas aí futuramente. Vai ser candidato a governador. Então ele está lançando ali, ele está fazendo uma aposta no Renzo Vasconcelos, que atualmente é prefeito de Colatina, que sucedeu o Serginho Meneghelli em Colatina. Ó, tá vendo? Então ele faz algumas pontuações ali. Ele está lançando o Renzo Vasconcelos num cenário assim mais elevado, como possível ministro e como futuro governador. E lançando o Serginho candidato ao Senado. Com isso aí, o Kassab está embolando o jogo ali. Por quê? O Serginho Meneghelli, candidato ao Senado, ele fortalece o palanque do Pasolini, que é prefeito de Vitória. Então deve ser candidato ao Senado ali o Serginho Meneghelli e o prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho Bock. Então deve ser candidato lá ao Senado. Então tem dois nomes de peso. O Arnaldinho da região metropolitana, o Serginho com o Renzo do norte do estado. Está se fechando ali região norte com a região metropolitana região de Vitória. Central. Então você tem dois candidatos no centro-direita e centro-direita, que Serginho Meneghelli, ele pega voto nessas duas alas, centro e direita. Ele vai estreitando o funil ali, dificultando a vida do Renato Casagrande, que é governador, que vai sair do governo do estado para ser candidato ao Senado. Porque o que vai restar ao Renato Casagrande? O voto da máquina
E o voto, por exemplo, da esquerda, do PT, o PT não vai todo com o Renato, porque talvez o PT tenha, o Helder Salomão, que é do PT, talvez seja candidato também ao Senado. É um jogo de xadrez que vai se fazendo ali. O cenário vai montando. Vai se montando ali e vai dificultando a vida do Renato Casagrande, né? A eleição do Renato Casagrande para o Senado. O Renato Casagrande vai ter que correr atrás, tá? E eu estou vendo aqui que o Serginho Meneghel é o deputado estadual, como você falou, né, o mais votado da história do Espírito Santo. Ele foi ex-prefeito e 4 vezes vereador de Colatina. 4 vezes vereador em Colatina. É. Tem uma história, tem uma bagagem, né? Uma bagagem, ele construiu a carreirinha dele como candidato, como vereador, como prefeito, se projetou no cenário regional. Ou seja, seguiu direitinho, vereador, prefeito, deputado, é aquela trajetória que o político tem que seguir, porque tem político que nunca se lançou na vida já quer ser governador. Não necessariamente tem que seguir, né? Mas que muita gente prefere começar assim. A eleição mais difícil que tem é a de vereador. Essa é a mais difícil. Todo mundo fala, né? É, de vereador, porque muita gente candidato, pulveriza muito voto, todo mundo, cada esquina tem um candidato. A eleição para deputado é difícil. Toda eleição é difícil, mas de vereador é a mais difícil de todas elas. O Dornelles, Francisco Dornelles, falecido, foi ministro, que foi governador do Rio, também. Foi senador. Certa vez falou comigo, eu acho que todo político ele tinha que ser vereador. Porque o vereador aprende a pedir muito, ele tem que ficar pedindo muito, ele aprende, ele conhece um pouco a realidade da sua população local, mas tinha que disputar a primeira eleição de vereador e ver o quanto é difícil ganhar um mandato de vereador. Mas é uma iniciativa, né? É uma aula, é uma experiência. Roberto, se eu não me engano, Colatina no norte do Espírito Santo, não é isso? Exato. Colatina perto de São Mateus ali, montanha, Conceição da Barra, Pedro Canário, isso mesmo. Linhares. E o voto hoje do Espírito Santo, ele está na região metropolitana e norte de Vitória, porque o sul do Espírito Santo é o mais rico, mas em termos de densidade eleitoral é muito pequeno, né? Não é muito relevante. A relevância no sul do Espírito Santo é o dinheiro, é a riqueza. O Renato Casagrande foi candidato a governador. Ele teve uma votação muito pequena no sul do Espírito Santo, porque o Manato, que foi o adversário dele, nunca foi, não era lá, não tinha a menor identidade com o sul do Espírito Santo, explodiu de voto no sul do Espírito Santo por causa da ligação dele com a direita conservadora, né? Então o Casagrande já vai ter dificuldade ali. O vice do Casagrande, que vai ser o candidato dele ao governo do estado, é de Cachoeiro de Itapemirim, é o Ricardo Ferraço. É filho do prefeito Ferraz, que é o prefeito, é filho do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e é vice-governador. Então a base eleitoral dele está muito concentrada no sul do Espírito Santo, né, do Ricardo Ferraz, em tese, né? Então o Renato Casagrande, o governo Renato, ou o Ricardo Ferraz à frente do governo, é que vai ter que tirar essa diferença no norte e na região metropolitana do Espírito Santo. A máquina tem esse potencial? Tem. A máquina, se ele souber ali fazer direito, consegue. Vai acordos, você atrai pessoas, né? A máquina consegue seduzir prefeitos dessas regiões todas, porque são regiões também que tem muita dependência de decisões de governo do estado, então tem potencial. Saber trabalhar, né, Roberto? A verdade é essa, né? Você sabe isso melhor do que eu. Exatamente. Então isso é que temos que acompanhar daqui para frente. Mas, no entanto, Serginho Meneghel é candidato ao Senado pelo PSD, vai largar o Republicano, vai se filiar ao PSD, mas vai ficar na base aliada ali ainda do prefeito de Vitória, do Pasolini, que é o candidato ao governo do estado pelo Republicanos. O Arnaldinho, que é o prefeito de Vila Velha, ele recentemente já apareceu, fez uma aparição pública que foi praticamente uma declaração de apoio ao prefeito de Vitória nessa disputa pelo governo do estado. Fortes emoções estão para acontecer até outubro. Eleição é um jogo de xadrez, né? Eleição, assim, e outra coisa, o cenário muda, é como dizia Magalhães Pinto. Não está lá? Política é como nuvem. Olha para um lado, a nuvem está aqui, olha para lá, daqui a pouco ela já está do outro lado. Você pisca os olhos, já mudou tudo completamente. Muda tudo. E os eventos que acontecem, né, os eventos externos que acontecem durante uma campanha eleitoral, têm o potencial de reverter, de consolidar resultado. O arco de alianças nesse momento aqui ele é muito importante. Os bastidores. Muito importante.